dia, meu nome é Juscelia Santos e em parceria com Thaís Andrade, Gisele Melo e Nelson Fernandes, irei apresentar o trabalho intitulado Inovação e Capacidade de Comercialização, um estudo entre empresas comerciais prestadoras de serviços de beleza. Então, iniciaremos falando sobre a inovação, que segundo Schumpeter, em 1988, a inovação representa a busca pelo novo, que permite às organizações aumentar a sua competitividade e assim enfrentar a concorrência de mercado. Então, a capacidade de inovar ela é vista como um importante elemento não só para o desempenho das organizações, mas para o setor de atuação, uma vez que permite que o mercado saia do seu estado estacionário. Então, as organizações destacadas aqui são as micros e pequenas empresas, que ao longo dos últimos 30 anos vêm alcançando uma importância relevante ao seu papel socioeconômico. Então, segundo os dados disponibilizados pelo Sebrae 2018, os pequenos negócios empresariais, eles são formados pelas micros e pequenas empresas e pelos microempreendedores individuais. Ainda segundo o Sebrae, atualmente existe cerca de 6,4 milhões de estabelecimentos, desse total, 99% são micros e pequenas empresas. Então, apesar das micros e pequenas empresas elas contarem com menos recursos e capacidade mais restrita para inovar, essas representam características que geram vantagens que aí facilitam o seu processo de inovação. O presente estudo teve como foco estudar o tema de inovação dentro do universo da pequena empresa comercial de baixa tecnologia, prestadores de serviços tradicionais ligados ao segmento de beleza. Assim, escolhendo como unidade de análise as microempreendedores prestadores de serviços no setor de beleza na cidade de Gravatá, Pernambuco, é possível notar que pode deter capacidade de inovação que pode ser trabalhadas e impactar direto ou indiretamente o mercado local e os clientes, através de táticas e operações que intensificam a procura por serviços diferenciados nos salões de beleza. Essa proporção, aponta que 6 em cada 10 companhias encerram suas atividades desses 5 anos, e para superar esse cenário adverso, vamos entender como micro e pequenos empresários e empresárias, elas inovam em meio às suas atividades comerciais, analisando as estratégias de posicionamento no mercado, identificar as habilidades de negócio dos gestores e analisar as rotinas estabelecidas no relacionamento com os stakeholders. Então, diante disso, surgiu como pergunta de pesquisa como as empresas comerciais prestadoras de serviços de belezas, elas inovam na capacidade de comercialização. Em relação à revisão de literatura, iremos abordar um tópico falando sobre a capacidade de inovação na pequena empresa, onde relata que as inovações geralmente elas surgem como tentativas de resolver problemas específicos, mas uma vez que entram em circulação, acabam provocando outras mudanças que teria sido difícil de prever. Então, segundo o Reis e colaboradores de 2015, o conceito de inovação ele vai muito além de simplesmente de criar algo novo. Então, a inovação é principalmente uma iniciativa de mudança para preencher lacuna de conhecimentos e de mercado e assim gerar resultados para as empresas. Para entender se a empresa adota a inovação no seu campo de desenvolvimento, que não seja voltado somente ao produto, mas aí focado em outras capacidades de inovação, estes colaboradores relatam que é preciso focar nas 4 funções básicas da empresa, que é capacidade de desenvolvimento, capacidade de operações, capacidade de gestão e capacidade de comercialização, que é a capacidade envolvida aqui no estudo. A capacidade de desenvolvimento está relacionada aos esforços alocados para o desenvolvimento de uma nova tecnologia e dos produtos que delas são resultantes. A capacidade de operação ela consiste nas habilidades para pôr em prática as atividades diárias relativas ao processo produtivo. A capacidade de gestão está relacionada ao conjunto de habilidades necessárias para a atividade de coordenação da organização de seus recursos. E, por último, a capacidade de comercialização, que está relacionada à capacidade, às habilidades e rotinas necessárias para pôr em funcionamento os processos de marketing da empresa. Em relação ao objetivo, foi analisar as capacidades de inovação de salões de beleza na cidade de Gravatá, que fica localizado no interior de Pernambuco, e identificar quais são as atividades enfrentadas pelos gestores
as dificuldades enfrentadas pelos gestores e o tipo de táticas, né, utilizada por elas para atenderem às lacunas de informações necessárias dos seus clientes. Em relação à metodologia, né, trata-se de um estudo descritivo com enfoque analítico qualitativo, onde foi realizado através de um estudo de campo, né, por meio de entrevistas semi-estruturadas com gestores dos salões de belezas. Essas entrevistas elas foram gravadas e marcadas com um tempo destinado para que essas gestoras, né, elas pudessem se organizar para realizar essas entrevistas. Antes disso, né, foi enviada uma carta de anuência e um termo de consentimento livre e esclarecido, podendo esses gestores participar de forma voluntária da pesquisa e a qualquer momento poderem, né, desistir da pesquisa. Em relação à análise do resultado, foi feita através da análise de conteúdo de Bardan 2011, onde consiste em 3 fases, né? A pré-análise, onde os dados eles foram organizados, a segunda fase, né, que foi através da exploração do material, onde ocorreu o corpus estabelecido, onde os corpos estabelecidos eles foram estudados com mais profundidade, e a terceira fase, né, através do tratamento dos resultados, interferência e interpretação dos dados, no qual, né, os dados eles foram coletados e tratados de maneira significativa. Deixou claro, né, que interage diretamente com o seu cliente final, reforçando os elos de confiança e testando a aderência do cliente com o perfil dos serviços oferecidos, despertando laços afetivos que podem sustentar a relação com o cliente ao longo prazo. Então, a gente tem aqui um trecho da entrevista, né, onde a entrevistada diz: faço pesquisa com elas mesmas. Quando vem aqui no salão, sempre pergunto se elas gostariam de que meu espaço oferecesse mais algum serviço e sempre tento atendê-las. Em relação às habilidades de negociação, a definição dos preços é um dos elementos-chave para a estratégia de comercialização, porque vai influenciar diretamente no faturamento delas. Então, de acordo com as entrevistadas, como eu trabalho em um bairro de pessoas que não têm muito dinheiro, meu serviço tem um preço mais baixo e é definido mais pelo perfil das clientes mesmo e pelo preço praticado por elas por perto. Então, sobre convencer os clientes de que sua empresa cobra um preço justo, uma delas respondeu o seguinte, né? Sempre mostro a qualidade dos produtos que eu uso e o diferencial no meu trabalho pelos stories e feed do Instagram. Mostro o dia a dia do estudo, depoimentos dos clientes e outras coisinhas que não lembro agora. Em relação a rotinas estabelecidas no relacionamento com os stakeholders, a forma como as organizações, né, ela interage com os seus stakeholders na rotina cotidiana denota sua capacidade de gestão, especialmente levando em conta a sua habilidade de lidar com as expressões de incerteza e escassez em seu ambiente. Então, ao questionar, né, a cliente sobre a satisfação com o serviço prestado, tanto no final do atendimento ou por mensagem, para saber se a cliente obteve o resultado esperado ou no seu atendimento, estão se utilizando feedback pessoal para trabalhar elemento de preferência, fidelização, pós-venda e satisfação das clientes, e responder, né? Quando eu finalizo o procedimento, eu pergunto se elas gostaram, né, do resultado. Então, em relação às considerações finais, né, conforme apresentado ao longo da pesquisa, é possível constatar a importância da inovação entre as micros e pequenas empresas, impactando a capacidade de comercialização das unidades pesquisadas, fazendo com que as informações de dados, né, apresentadas neste trabalho contribuam para o campo de estudo, sabendo assim, retomamos a pergunta de pesquisa, né, como as empresas comerciais prestadoras de serviço de beleza inovam na sua capacidade de comercialização. Então, elas inovam a partir de uma leitura de mercado cuidadosa, acessando as informações-chave para o negócio de modo a ser assertivo nos serviços prestados e garantir a sustentação do negócio ao longo do tempo. Desse modo, suas práticas se alinham às definições conceituais de autores como Reich e colaboradores, para quem a inovação ocorre quando se atende às necessidades do mercado, mediante o conhecimento das suas necessidades e se gera os resultados e assim geram, né,
o resultado para a empresa que resulta em maior eficiência técnica e econômica. Aqui estão nossas referências e obrigada.